Para debater com a gente e nos ajudar a entender melhor os impactos dessa iniciativa, que é o Dia Livre de Impostos e o peso real dos tributos no nosso dia a dia, a gente conversa agora com Jeff Patzlaff, planejador financeiro, aparece aqui para a gente. Jeff, boa tarde para você, bem-vindo, né? Esse novo formato, novo horário do TJ Aparecida, que já participava conosco, contribuindo muito para a gente poder entender esse mundo da economia, uma economia que diz respeito a todos nós. Tudo bem com você? Tudo bem, Eduardo. Sempre um prazer estar com vocês, ainda mais nesse horário agora de final da tarde. Por que tanto imposto? Vou ser bem direto com você. Olha, seria bom se a gente não precisasse pagar tanto imposto, mas a gente precisa manter toda uma estrutura. A gente tem o governo federal, a gente tem toda uma estrutura que precisa manter. E não é só o SUS, não. É a educação, é a saúde, é o transporte. Então a gente tem toda uma grande estrutura que precisa ser mantida, que é o nosso Estado, para que aí os impostos eles servem como base de arrecadação para manter todo esse nosso sistema funcionando. Jeff, por qual razão os tributos no Brasil eles pesam mais sobre o consumo do que sobre a renda? Boa pergunta, Rayane. O tributo sobre o consumo, ele é mais fácil de ser cobrado, é mais difícil de você sonegar. Então você vai ver os tributos sendo cobrados no supermercado, na padaria. Nesses ambientes é muito mais difícil do comerciante não cobrar o imposto. Porque a mercadoria sai, já é emitida a nota fiscal e você já faz a cobrança desse tributo. É diferente de outras formas de cobrança de imposto, por exemplo, sobre a renda, que muitas vezes tem um salário registrado e paga algo por fora que não paga imposto. Então, seria muito mais difícil de você cobrar esse imposto se esse imposto fosse cobrado exclusivamente sobre a renda, como acontece em vários países do mundo. Mas no Brasil, é dado preferência para essa cobrança de imposto sobre o consumo e não sobre a renda. Jeff, os comerciantes dizem não ter margem para aumento de impostos. Como isso, então, impacta os preços e o nível de emprego no setor? Olha, e não é só o comerciante, não. Eu acredito que o brasileiro não tem mais margem para aumento de impostos. Então, a gente vê, de fato, um impacto direto na retransmissão desse imposto para quem paga lá no final. Então, a gente vê as empresas pensando se realmente precisam contratar mais, se podem usar mais tecnologia. Sabe aquele supermercado que tem aquele caixa de autoatendimento, com menos pessoas atendendo? Então, já são formas de buscar estratégias para pagar menos salários e menos impostos de forma indireta, mas sim, a gente vê um movimento muito forte ainda de pagamento e, principalmente, a transmissão desse imposto diretamente para o consumidor final, que é quem vai pagar a conta. Você aí em casa, você vai pagar qualquer aumento de impostos que está por vir. Jeff, com ações como a de hoje, né, que é o Dia Livre de Impostos, a população ela tende a entender melhor sobre os tributos? O Dia Livre de Impostos, que é comemorado hoje, é um grande protesto que acontece para conscientizar as pessoas do quanto a gente paga de impostos todos os anos. Os comerciantes que fazem a adesão a essa campanha do dia de hoje, eles pagam os impostos, mas eles mostram para a população, quem está comprando, o quanto pagariam se não tivesse esse imposto. Então, esse movimento, ele traz essa ideia de conscientização. Claro, é muito bom para o consumidor, mas melhor seria se fosse todos os dias assim. Pensa comigo, quantos postos de gasolina vão ter fila hoje para você abastecer sem imposto? E eu não estou nem falando dos perfumes, porque eu tenho certeza que a Rayane utiliza um perfume importado que tem uma carga tributária de mais de 70%. Ei, Rayane, aí responde para o Jeff agora. É difícil, viu? Se fosse responder a pergunta de hoje aqui, Jeff, para os nossos telespectadores, qual produto a gente gostaria que não tivesse imposto, eu ia preferir os perfumes, com toda certeza, para poder comprar tranquilamente, pode-se dizer assim. Eu ia repassar essa pergunta para você, Jeff, mais uma pergunta para a gente finalizar, né? Essa reforma tributária que foi muito discutida, que foi votada, agora está no processo de regulamentação no Congresso Nacional. Muitos prometiam que essa reforma tributária seria para aliviar o nosso bolso,
para reduzir a carga tributária, que é muito pesada aqui no Brasil, uma das mais pesadas no mundo todo. Basta a gente ver o que a gente está discutindo hoje aqui, né? Mas não é bem assim, né? Na verdade, é para tornar o processo mais fácil do que para aliviar o nosso bolso, é bem isso? E o produto, hein? O produto que você gostaria de ver livre de impostos? Olha, eu gostaria que as passagens de avião fossem livres de impostos. Então, vamos para o combustível. O querosene do avião, eu gostaria que ele fosse isento de impostos para a gente poder viajar um pouquinho mais. Mas, de fato, tá? A gente viu uma reforma tributária que foi muito debatida e ela foi aprovada oficialmente agora em 2023. A ideia da reforma tributária é você simplificar os impostos, porque o grande problema do Brasil é que você cobra o imposto de uma forma, você paga ele de um jeito e depois vem um outro ente falando assim, olha, mas você não recolheu isso, faltou aquilo. Então, a ideia da reforma tributária é simplificar. É, de fato, você, primeiro, saber quanto você paga de fato de imposto. Porque a gente não sabe ao certo. A população, ela se perde um pouco nisso. Quanto a gente paga de imposto? Então, a ideia inicial, sim, é saber quanto a gente paga e, num segundo momento, pensar em redução. Mas teve tanta alteração que essa carga tributária é a mais alta do mundo e a gente vai conviver com ela por muito tempo, infelizmente. Jeff, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso TJ Aparecida. Volte mais vezes, está sempre o convite aberto para você voltar. Obrigado, Rayane. Sempre um prazer falar com vocês. E eu gostaria de ver o combustível livre de impostos, viu, Jeff? Um abraço para você. Até a próxima aqui no TJ Aparecida.